Perda de carga, pressão, velocidade. No momento assíncrono, eu comecei a aula com esse slide aqui, mostrando quais são as grandezas nas instalações hidrossanitárias. As grandezas, a maioria aqui são grandezas físicas que interessam para a gente. Então, o conceito básico, quando a gente vai falar de condução de água, a gente tem que falar de vazão. Tudo que eu for falar aqui, tudo que eu falei no momento assíncrono e o que eu vou falar aqui é um resumão do resumão do resumão do que a gente estuda em uma disciplina chamada hidráulica. Na verdade, começa com fenômeno dos transportes, que é a mesma coisa que mecânica dos fluidos. Depois tem uma disciplina chamada hidráulica, numa faculdade de engenharia civil. Depois tem uma disciplina chamada hidrologia. Depois tem uma disciplina chamada... Aí tem as disciplinas específicas, instalações hidrossanitárias, sistemas de abastecimento de água, esgoto, e a parte de projetos também. Então, tudo que eu for falar aqui, na verdade, é um resumão para que a gente consiga entender lá na frente como é que a gente vai dimensionar um sistema elevatório, uma bomba, como é que a gente vai verificar a pressão no chuveiro, certo? Então, eu estou tentando simplificar aqui o máximo possível, dentro também sem ser muito simplista, sem deixar de falar das coisas importantes, mas tentando deixar de uma forma que a gente consiga tratar em poucos minutos, já que a gente não tem uma disciplina de base, já que a proposta do curso é que seja um curso de rápida duração, e dessa forma a gente já vê um pouco da teoria, mas já aplicando na prática. Então, o conceito básico na hidráulica, na condução de fluidos, é a vazão. A vazão simplesmente é a quantificação de água que passa em um determinado conduto. Aqui em instalações hidráulicas e sanitárias, a gente está trabalhando com condutos fechados. A gente chama esses condutos de condutos forçados, onde a pressão da água que atua aqui dentro é maior do que a pressão atmosférica. O contrário de condutos fechados são os condutos livres, ou que são ou tubulações abertas, como por exemplo calha de águas pluviais, como também tubulações fechadas, onde o efluente, no caso, falando já de esgoto, ele não ocupa a seção toda do tubo. Então, ela ocupa no máximo aqui 75%. Então, nessas condições, o escoamento acontece em condições livres, ou seja, a pressão que atua dentro do líquido é a pressão atmosférica, certo? Então, só para fazer essa diferenciação. Em instalações hidráulicas, a gente vai ter a água ocupando todo o tubo, porque a pressão que atua aqui dentro é maior do que a atmosférica, então a gente chama esses condutos que conduzem água fria de condutos forçados. Lá na parte de esgoto, de águas pluviais, a gente trabalha com condutos livres, que é quando a água, o esgoto, ele não ocupa 100% da seção do tubo. Então, a pressão que atua dentro é a pressão atmosférica. Então, é por isso que lá em esgoto, por exemplo, a gente tem que dar uma inclinação no tubo. Para que o esgoto vá de um ponto para outro, a gente dá uma inclinação. Já que em instalações hidráulicas, os tubos não precisam estar inclinados, porque a pressão que atua dentro é maior do que a atmosférica, tá bom? Então, o conceito básico é o conceito de vazão. Então, vazão é a quantificação de água que vai passar em um determinado tempo. Então, as unidades de vazão são litros por segundo, metros cúbicos por segundo, litros por dia, litros por minuto, metros cúbicos por minuto, por hora. Então, é sempre uma unidade de volume, litros ou metro cúbico, por exemplo, dividido por uma unidade de tempo, segundo, minuto, hora, dia, etc. Tá bom? Perdas de carga. A perda de carga, como a gente vem falando, a gente pode chamar também de perda de energia ou perda de pressão. Como nas instalações hidráulicas a gente fala em altura do líquido para a determinação da pressão, então a gente chama isso de carga hidráulica. Por isso que vem esse nome carga. Carga aqui é sinônimo de pressão, que também é sinônimo de energia, tá bom? Então, perda de carga está diretamente relacionado com a vazão. Quanto maior a vazão que está escoando aqui em um determinado conduto, maior é a perda de carga. Por quê? Porque maior vai ser os choques entre as partículas, maior vai ser a dificuldade dessa água passar aqui pela lateral do tubo. Quanto maior a vazão, então maior a perda de carga. Tudo isso tem uma explicação lá na hidráulica, que a gente não vai falar aqui, certo? Só aceitem como verdade. Diâmetro. Então, quanto maior o diâmetro, menor vai ser a perda de carga.
quanto maior o diâmetro, menor vai ser a perda de carga. É fácil imaginar isso. Imagine sei lá, uma situação onde você tem um incêndio, né? E você tem lá uma saída de emergência. Então, imagine assim, quanto maior a saída de emergência, quanto mais larga, mais pessoas vão conseguir andar sem causar ali um tumulto, sem causar problemas. Então, quanto maior o diâmetro, a água ela consegue escoar com de maneira mais lisa, vou chamar assim, certo? Sem gerar tantos choques entre as partículas. Então, isso é um conceito muito importante, porque há uma ideia popular de que para você aumentar a pressão, você tem que diminuir o diâmetro do tubo. Na verdade, não é isso que acontece. Quando você diminui o diâmetro do tubo, o pessoal fala muito isso, quando a tubulação está chegando perto do chuveiro, você vai diminuindo o diâmetro para aumentar a pressão. Não é verdade. O que você está fazendo é aumentando a velocidade, mas você está diminuindo a pressão, porque você está aumentando a perda de carga, o número de choques por aquela tubulação quando você diminui o diâmetro, certo? Então, essa é a primeira coisa que eu queria desconstruir com quem ainda achava isso, é de que o jeito correto de interpretar a situação é, quanto menor o diâmetro, então você vai diminuindo o diâmetro para compensar essa diminuição do diâmetro, para a mesma quantidade de água que está passando, ou seja, a mesma vazão, você tem que aumentar a velocidade. Mas, em compensação, você está aumentando as perdas de carga, que vai aumentar o número de choques, vai aumentar a turbulência do escoamento. Tá bom? Então, a equação da continuidade, ela nos dá essa informação de que o produto da área da seção transversal de um tubo vezes a velocidade, ela é constante em qualquer seção. Então, esse produto aqui ele tem o mesmo valor. E a área vezes a velocidade é o que a gente chama de vazão. Então, como a vazão aqui vai ser a mesma vazão aqui, já que o sistema não está ganhando nem perdendo água, então a gente tem a equação da continuidade que diz exatamente isso, que o produto da área vezes a velocidade é constante. Então, quando você está com a mangueira e você quer que a água atinja um ponto mais adiante, você gera um estreitamento ali da seção. Na verdade, o que você está fazendo é você está diminuindo a seção da mangueira, mais ou menos o que acontece nessa imagem aqui. E quando você faz isso, para compensar essa diminuição da área e para obedecer a equação da continuidade, tem a ver com equilíbrio, há um aumento da velocidade. Compensação, há uma perda de pressão devido ao aumento ali da perda de carga. Principalmente a perda de carga localizada naquele ponto ali onde você faz o estreitamento. Tá ok? Então, nas instalações hidrossanitárias, essas grandezas elas se relacionam assim. Certo? De forma que eu coloquei também lá no momento assíncrono, essa tabelinha que mais ou menos resume a ligação entre essas grandezas que eu acabei de falar. Por exemplo, quanto maior o comprimento do tubo, mais atrito, mais choque você terá, naturalmente. Consequentemente, maior vai ser a perda de carga e menor vai ser a pressão. Tá bom? Aqui no caso seria o aumento da perda de carga distribuída, porque existe a perda de carga localizada, né? Como você está aumentando o comprimento, se você considerar o mesmo número de conexões, o que você está fazendo é aumentando a perda de carga distribuída, que é aquela que acontece ao longo de um tubo. Quanto maior o número de conexões, mais atritos e mais choques. Você vai estar aumentando a perda de carga localizada. Você está aumentando o número de conexões. Consequentemente, maior perda de carga e uma menor pressão lá no ponto final. Certo? Então, imagine um tubo cheio de conexões. Quando eu digo que a pressão é menor, estou analisando o início e o final. Então, se eu tenho maior número de conexões em um determinado trecho em comparação a outro, a pressão lá no ponto final vai ser menor, porque as perdas de cargas vão ser maiores durante esse trecho. Quanto mais rugoso for o tubo, maior vão ser o choque das partículas de água com a parede do tubo. Quanto mais rugoso, certo? Mais irregular, maior vai ser a quantidade de choques das partículas com a parede do tubo. Então, mesmo raciocínio. Mais atritos, consequentemente, mais perda de carga, consequentemente, menos pressão lá no ponto final. E quanto menor o diâmetro, a mesma coisa. Você diminuir o diâmetro, a velocidade aumenta, de fato. Em compensação, você vai ter mais atritos e mais choques. Porque você vai ter um escoamento mais turbulento. Você vai ter maior perda de carga e menor
pressão. Então, essa tabelinha aqui, que não é uma tabela, é uma imagem, ela resume a influência dessa questão de alguns parâmetros, rugosidade, diâmetro, aqui o número de conexões e o comprimento do tubo, com a questão da despesa de carga, atritos e choques e pressão. Tá bom? Importante reforçar que lá na aula 3, a gente viu uma tabelinha fazendo uma associação entre os diâmetros nominais, que são esses de norma, que são esses daqui. Esses aqui são em polegadas, a equivalência. E aqui nós temos os diâmetros externos, que são aqueles comerciais, e os seus respectivos diâmetros internos. Tá bom? Então, a lógica é, quando a gente vai falando em diâmetro nominal, quando a gente for fazer cálculos, a gente tem que fazer com diâmetro real, certo? Vamos lá. Quando a gente vai trabalhando com diâmetro nominal aqui, a gente vai ter, em termos de cálculo, a gente vai utilizar o diâmetro real, seguindo essa tabela aqui. Quando a gente for colocar no projeto, a gente coloca o comercial, que é aquele que vai ser comprado, que são esses valores aqui, ó. Estão vendo? Então, essa tabela aqui é uma tabela muito importante, porque ela vai fazer a equivalência do diâmetro nominal com o comercial com o diâmetro interno real do material. Então, a gente diz que o diâmetro nominal é aproximadamente igual ao diâmetro interno, certo? E aqui nós temos o diâmetro externo, que é como é vendido os tubos no comércio da construção civil. Então, como é que vai funcionar hoje? Eu vou fazer aqui um exercício com vocês. A gente vai reforçar o que a gente viu no momento assíncrono. Eu vou abrir aqui no meu tablet o chat, para que vocês fiquem à vontade também para falar por lá. Quem quiser falar no microfone também pode falar. Quem tiver alguma dúvida sobre a atividade também pode falar. Quem tiver alguma dúvida sobre aquela parte de válvula de redução de pressão, aquela parte de golpe de Ariete, também pode falar, se alguém não tiver entendido, que eu também explico, certo? Então, esse momento aqui é o momento onde a gente tem essa oportunidade de tirar as dúvidas. Eu estou tentando aqui acessar o chat, só um segundo. Então, gente, vou começar assim. Lá na atividade, eu não pedi para vocês calcularem velocidade, perda de carga unitária, eu já dava esses valores. Então, estava muito simples lá. A verdade era essa. Aqui a gente vai partir para o cálculo de algumas coisas que a gente não viu lá. Por exemplo, um cálculo básico nas instalações é a velocidade. A gente precisa, às vezes, quantificar a velocidade da água em uma tubulação. E é um cálculo muito simples, certo? A gente precisa só fazer algumas conversões. Por exemplo, qual é a velocidade da água em uma tubulação com um diâmetro nominal de 20 milímetros, conduzindo uma vazão de 1 litro por segundo? Isso daqui é um exemplo bem didático, não realista, vou chamar assim. Porque essa vazão aqui é uma vazão muito grande para esse diâmetro aqui, certo? Mas eu coloquei de propósito para simplificar os cálculos. Então, eu quero saber qual é a velocidade da água em uma tubulação, e eu sei qual é o diâmetro nominal da tubulação, e sei qual é a vazão. Então, eu tenho todas as informações que eu preciso para calcular a velocidade. Nas aulas mais para frente, daqui a algumas semanas, a gente vai aprender lá o método dos pesos relativos, onde a gente quantifica vazões, certo? Por enquanto eu vou só dar aqui, sem me preocupar como é que a gente chega a esse valor de vazão aqui, tá bom? Então a equação da continuidade, que eu falei no início da aula, ela, na sua forma resumida, diz que a vazão é igual à velocidade da água ou do líquido que está escoando no condutor, vezes a área de escoamento, a área da seção transversal de escoamento daquele líquido no condutor. Então, observem que a gente sempre tem que ter uma preocupação com as unidades.
Como a gente vai trabalhar aqui com área, então a gente vai trabalhar com metro quadrado. Consequentemente, a velocidade aqui tem que estar em metro por segundo. E a vazão, ela tem que estar em metro cúbico por segundo, já que a gente está em metro aqui e segundo aqui. Se a gente não fizer essa uniformização da unidade, os cálculos vão ficar todos errados. Tá bom? Então, dados vazão de 1 litro por segundo, a gente viu em algumas aulas passadas, não lembro quando, como é que a gente transformava de litro por segundo para metro cúbico por segundo. Eu nem sei se foi nessa semana. Enfim, mas aí a gente viu lá que, não, acho que foi na semana do consumo de água. A gente viu que de transformar para litro por segundo para metro cúbico por segundo, só basta a gente dividir por 1000. Já que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, se a gente quiser fazer o caminho contrário, a gente divide por 1000. Então, calculadora científica. Então, quando você pega a sua calculadora científica, faz assim, 1 dividido para 1000, vai aparecer aqui 1 vezes 10, aí elevado a menos 3. Tá bom? Pode ser que apareça aí também 0,001 metro cúbico por segundo, que é a mesma coisa. Então, muito simples, a vazão 1 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. Então, a gente já tem aqui a nossa vazão na unidade que a gente quer. Fazendo aqui uma simples conversão. A velocidade é o que a gente quer. E a gente sabe que o diâmetro da tubulação é 20. Quando eu falo em tubos, aqui em instalações hidrossanitárias, a gente caracteriza os tubos pelo diâmetro. Lá em instalações elétricas, a gente caracterizava os condutores elétricos pela área da seção transversal, a área de cobre. Então aqui é diâmetro e o que eu quero saber é a área, certo? Mas antes disso, eu sei que o diâmetro nominal é 20. Mas qual é o diâmetro interno desse tubo? Então se a gente olhar aqui, ó, o diâmetro nominal de 20, ele corresponde ao externo de 25 e o diâmetro interno real de 21,4. Então, o líquido ele vai escoar nesse diâmetro aqui, ó, que é o diâmetro real que está lá interno do tubo. Então, a gente vai, o DN20, na verdade, a gente vai utilizar o diâmetro interno de 21,4. Então, para os cálculos, a gente vai sempre utilizar o diâmetro interno, é o mais lógico. É o diâmetro real, efetivo, que vai estar passando água. Tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, tabela, diâmetro interno, parte do DN20 é de 21,4 milímetros. Só que como eu quero saber a minha resposta da área em metros quadrados, eu vou precisar transformar de milímetro para metro. Então é uma conta muito simples. 1 metro tem 1000 milímetros, então o contrário divido por 1000. Então eu pego esse valor aqui, divido por 1000 e chego ao valor aqui de 0,0214. Certo? Muito simples. Então essa daqui é o diâmetro da tubulação em metros. Só que a gente quer saber a área. A área de um círculo, para quem não lembra, é π d2 sobre 4, onde d é o diâmetro. Então, π vezes d, que é o diâmetro, 0,0214 ao quadrado, dividido por 4 da fórmula. Então, quando a gente faz essa operação matemática, a gente vai chegar ao valor da área do tubo de DN20 de 3,59 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Tá bom? Então, observe que a calculadora me deu aqui em notação científica, baseado numa potência de 10, onde esse número aqui ele tem que ser maior que 1 e menor que 10, certo? Eu não sei se vocês lembram disso lá da matemática. Um número que está escrito em notação científica, a primeira parcela tem que ser maior que 1 e menor que 10. Tá ok? Então, está aqui a área da seção transversal interna de um tubo de DN20. Então, como a gente tem área já em metros quadrados, a gente tem a vazão em metros cúbicos por segundo, então a velocidade vai ser igual a vazão dividido pela área. Então, está aqui a minha velocidade. Se a área aqui está multiplicando, ela vai passar dividindo. Então, velocidade vai ser igual a vazão dividido pela área. Jogo aqui. Então, 1 vezes 10 a menos 3 é a vazão. 3,59 vezes 10 a menos 4 é a área. Quando eu faço essa divisão na calculadora, eu vou achar uma velocidade
de 2,78 metros por segundo. Ok? Então, é simples assim. Não tem nada de mais, mas vocês vão precisar sempre utilizar a calculadora científica. Vocês têm alguma dúvida até agora? Não, até agora tá tranquilo. Show. Então, é assim que a gente calcula a velocidade. Quando a gente chegar lá na frente, a gente vai fazer tudo no Excel. Eu vou ensinar vocês a colocar tudo isso no Excel para simplificar as verificações, tá bom? Mas aqui a gente está aprendendo a fazer manualmente. Então a gente vai trabalhar aqui nessas condições. É uma tubulação de N20 conduzindo 1 litro por segundo. A gente já sabe que a velocidade nessas condições aqui, a água vai estar a 2,78 metros por segundo. Lá no momento assíncrono, eu falei para vocês que a norma, na versão antiga, ela limitava a velocidade da água em qualquer ponto da minha rede em 3 metros por segundo. Na nova norma, não existe mais um valor específico, mas ela fala que a gente deve ter cuidado com golpe de ariete, com velocidades excessivas, mas ela não diz mais 3 metros por segundo. E eu falei lá no momento assíncrono que eu continuaria sugerindo que a gente adotasse essa velocidade 3 metros por segundo como uma velocidade limite para a nossa instalação. Tá bom? Para a gente não ter problemas de ruído, para a gente não ter problemas com tubulação, com soldo, com vazamento, porque você pode ter, para grandes velocidades, problemas de estanqueidade na junta, uma junta que não foi bem feita, bem executada. Então a gente limita, ou a gente tenta limitar onde for possível, a velocidade da água em 3 metros por segundo. A norma não fala em velocidade mínima, só fala em velocidade máxima. A antiga norma, né? A nova não fala mais nem mínima nem máxima. Então, agora eu quero saber qual é a perda de carga unitária para a situação anterior. Então, qual a perda de carga unitária, ou seja, J, para a situação anterior? Utilize a fórmula, que é a fórmula de Fel e Porcial, e o ábaco, também dos mesmos autores, e compare os resultados. Então, eu falei lá para vocês que tinham duas formas de a gente calcular, a perda de carga unitária. Tanto pela fórmula, está apresentada aqui para vocês, que está lá também no slide do momento assíncrono. Esse material aqui já está disponível no Teams, tá bom? Já coloquei antes da aula. E a gente também tem o ábaco, que é uma estratégia visual rápida para a gente conseguir achar valores sem utilizar nenhuma equação, nenhuma fórmula, certo? A gente vai utilizar os dois, a gente vai comparar os resultados e fazer algumas observações. Então, lá para tubulações de plástico e cobre, ou seja, são tubulações lisas, mais lisas, pelo menos, do que as metálicas, a gente tem essa seguinte fórmula aqui, ó. Perda de carga unitária, a gente sempre vai chamar de J. Unitária, associe com J. É igual a 8,69 vezes 10 a sexta, vezes a vazão elevado a 1,75, vezes o diâmetro elevado a menos 4,75. Certo? Então, esses caras aqui, eles fizeram vários ensaios no laboratório e chegaram a essa expressão aqui, como uma expressão de boa proximidade para cálculo de perda de carga unitária em tubulações lisas. Para calcular essa perda de carga unitária, a gente precisa saber o valor da vazão e do diâmetro. Essa vazão aqui, ela já está em litros por segundo. Esse diâmetro aqui já está em milímetros. Então, a gente não vai fazer nenhuma conversão. O detalhe é que esse resultado aqui vai sair em quilopascal por metro. Certo? Por que por metro? Porque não é unitário. Então, a cada metro de tubulação, eu vou ter essa perda de carga aqui, ó, em kPa. Só que a gente não utiliza kPa, geralmente, nas instalações hidrossanitárias. A gente utiliza MCA, que é a mesma coisa, é uma unidade de pressão também, mas matematicamente a gente precisa dividir por 10 para sair de kPa para MCA. Certo? Então, não esqueçam isso. De kPa para MCA, quilopascal para metro de coluna d'água, a gente precisa dividir por 10, tá bom? Um MCA é igual a 10 kPa. Tranquilo? Então aqui a gente não precisa fazer nenhuma conversão. Algumas observações sobre essa fórmula. A norma na versão 2020, a norma atualizada, ela não mais coloca essa fórmula. Ela deixa em aberto
o método que vai ser utilizado. Ela sugere uma equação para perda de carga que é chamada de equação universal, porque pode ser utilizado para todos os líquidos, em todas as condições, mas eu vou continuar utilizando a fórmula de Fell hipoxial, porque a norma, além de não proibir, ela, quando fala em equação universal, a equação universal ela é muito mais complexa. Ela precisa de alguns parâmetros, de alguns cálculos. Então, para simplificar, a gente vai continuar utilizando Fell hipoxial, certo? Mas fica o destaque aqui que a norma ela sugere, ela não obriga, mas ela sugere o emprego de outro método que a gente não vai ver aqui. Quem estiver fazendo faculdade de engenharia, ou quem for fazer faculdade de engenharia, principalmente civil, provavelmente não, é certeza que vai lidar com o método da equação universal para perda de carga, que é a equação de Darcy. Mas aqui a gente vai continuar utilizando, pela sua simplicidade e pela sua eficiência, o método de Fell hipoxial, tá bom? Então é simplesmente a gente aplicar essa fórmula aqui. Substituindo os valores, a vazão em litros por segundo é de 1, então a gente coloca 1 aqui, elevado a 1,75. E o diâmetro é diâmetro nominal 20, mas a gente viu que o diâmetro nominal 20, na verdade, tem um diâmetro interno de 21,4, que é o que interessa para a gente. Então, 21,4, tabela diâmetro interno, elevado a menos 4,75. Então, observe que não dá para fazer essa conta aqui se não for uma calculadora científica. Nem adianta. Talvez vocês encontrem aí na internet calculadora científica online. Mas vocês precisam ter uma calculadora científica. Tá bom? Então, quando eu faço essa conta aqui, o J vai ser igual a 4,16 kPa por metro. Tá bom? 4,16 kPa por metro, quilopascal por metro. Como eu falei para vocês, não interessa muito a unidade kPa. Então, a gente vai dividir por 10 para achar em MCA por metro. Então, quando a gente chega nesse resultado, a gente divide por 10 e acha 0,416 MCA por metro. Tranquilo? Então, essa unidade aqui é que interessa para a gente. Mais uma vez, perda de carga unitária, esse unitário vem de 1, é a perda de carga para cada metro de tubulação. Então, aqui é como se tivesse 1 metro. Como 1 na divisão ele é neutro, então a gente não coloca. Então, fica só por metro. Tá ok? Quando a gente vai no ábaco, eu vou tentar dar um zoom aqui. O ábaco é bem interessante. Por quê? Porque ele correlaciona a perda de carga unitária, que ele já dá em metro por metro. Metro por metro é a mesma coisa de MCA por metro, tá bom? Tá subentendido aqui que é metro de coluna d'água. Velocidade em metros por segundo, vazão em litros por segundo e diâmetro nominal na coluna aqui da esquerda em milímetros e na direita em polegadas. Então, o que foi que eu fiz? A gente já tem aqui alguns valores de referência, DN20 e 1 litro por segundo. Eu vim aqui no ábaco, marquei aqui entre 20 e 25, marquei no meio aqui. Tá bom? Eu poderia ter marcado aqui em 20, mas para o resultado ficar mais próximo da equação, na maioria das vezes a gente marca aqui no meio, entre 20 e 25. A gente marcou 20 aqui. E a gente também tem a vazão de 1. Então a gente procura aqui, ó, esses valores maiores aqui no ábaco, eles são valores de referência, 0,01, 0,1, 1, 10 e 100. E entre eles a gente tem as subdivisões. Por exemplo, se aqui é 1 e aqui é 10, então aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4. Se aqui é 10 e aqui é 100, então aqui vai ser 20, aqui vai ser 30, aqui vai ser 40. Entendeu a lógica? Velocidade, se aqui é 1 e aqui é 10, então isso aqui é 2, 3, normal. Agora, se aqui é 0,1 e aqui é 1, então aqui vai ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e assim por diante. A mesma coisa para perda de carga unitária também. Ok? Então eu marquei aqui 1, marquei aqui 20 no meio, entre 20 e 25. Como aí a gente sabe que quando a gente tem 2 pontos, a gente consegue fazer uma reta. Então, como eu tenho esses 2 pontos aqui, eu vou fazer uma reta. Só que eu vou fazer uma reta e vou esticar essa reta para ela cruzar
também a coluna de perda de carga unitária e velocidade, certo? Fiz os dois pontos, fiz uma reta ligando os dois pontos, mas eu estendi essa reta até que cruzasse também essas duas colunas. Ou seja, eu vou ter o valor da velocidade e do J. Quando eu venho aqui e olho o valor da velocidade, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 10, então aqui é 2, aqui é 3. A linha cruza aqui logo depois do 3, no primeiro tracinho depois do 3. Se aqui é 3, aqui é 4, e eu tenho 5 espaços, então aqui é 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 e 4. Então ele cruzou aqui no 3,2. Tá bom? Então eu vim aqui e coloquei velocidade 3,2 metros por segundo. E aqui na perda de carga unitária, que é o J, se aqui é 0,1 e aqui é 1, então aqui vai ser 0,5, 0,6. Então, quando eu olho aqui, ó, a reta cruzou mais ou menos no J igual a 0,6 metro por metro. Tá bom? Aí aqui no enunciado eu pedi para comparar os resultados. Pela fórmula, a gente chegou numa perda de carga unitária de 0,4. Colocando só uma casa aqui depois da vírgula. Pelo ábaco, a gente chegou no resultado de 0,6. Então, observe que teve uma diferença. Pela equação da continuidade, aplicando ela diretamente, a gente chegou a um valor de 2,78. Aqui pelo ábaco, a gente chegou no valor de 3,2. Então, observe que teve uma diferença. Por quê? Porque a equação sempre vai dar um resultado mais preciso. A gente utilizou aqui, ó, na área, o valor exato do diâmetro interno. Aqui a gente está fazendo uma aproximação, a gente não sabe bem onde é que está o valor. É por isso que vai ter uma diferença. Mas não é uma diferença tão grande. Então a gente teve 2,8 aqui arredondando, e aqui 3,2, e aqui a gente teve 0,4 e aqui a gente teve 0,6. É pequeno, mas na verdade é grande. Porque se for uma tubulação muito grande, como isso daqui é perda de carga por metro, se a gente tiver muitos metros, a gente vai ter uma perda de carga considerável. Mas o que eu quero destacar para vocês é, sempre deem preferência aos métodos analíticos, aquele onde a gente calcula, do que aqueles onde a gente faz aproximações. Então o ábaco ele é excelente para quando a gente está sem calculadora, a gente está em algum lugar onde a gente não tem como calcular. Então a gente vai lá e usa o ábaco sem problemas. Pode ir até na internet, baixa lá, faz uma retinha bem rapidinho, pronto, achou. Mas as equações sempre vão dar resultados mais fidedignos, mais próximos da realidade. Tá bom? Então o que eu destaco é isso. Deem preferência sempre que puderem às equações, porque os resultados tendem a ser mais precisos. Não que os ábacos também não sejam bons, são, mas vai conduzir a alguns erros de leitura, devido aqui, por exemplo, a gente não saber qual é o diâmetro exato aqui de 21,4. A gente tem 20 e 25 aqui. Então a gente tem uma ideia que o 21,4 seria por aqui, mas a gente não sabe bem. Então essas aproximações vão conduzir a erros de análise aqui no final. Tá bom? Então a gente sabe que a perda de carga unitária é de 0,416 pela fórmula. Continuando, agora a pergunta é, qual a perda de carga distribuída para a situação anterior? Com uma tubulação de 3 metros de comprimento. É muito simples. A gente não tem a perda de carga unitária? E o comprimento real da tubulação não é 3 metros? Então, é 0,416 vezes 3. Inclusive, isso era uma questão do formuláriozinho do momento assíncrono. Não tem erro, gente. A gente só precisa ter cuidado para que o J esteja em metro por metro, ou MCA por metro, e o comprimento real esteja em metros, para ficar as unidades iguais. Temos os dados aqui, então a gente só faz essa multiplicação muito simples e chegamos no valor de 1,25. Gente, só me dê um retorno aí se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão entendendo, tá tranquilo? Tá dando certo, professor. Então, vocês estão vendo que... Obrigado pelo retorno. Então, vocês estão vendo que não é nada complicado, principalmente quando a gente faz tudo isso na calculadora, certo? Mas é preciso só a gente ter cuidado para entender o conceito, para que a gente não fique só fazendo conta sem saber o que está fazendo. Tranquilo? Então, a perda de carga distribuída é aquela que acontece ao longo de uma tubulação.
Por basicamente dois motivos. Pelo atrito de uma partícula com a outra de água, devido à viscosidade, que é a dificuldade que um líquido tem de escoar, é relacionado à sua resistência. Por exemplo, o mel, ele é muito mais viscoso do que a água. Concordam comigo? A gente consegue ter essa noção que o mel ele é muito mais viscoso. Então, o mel ele tem vai ter uma perda de carga muito maior do que a água. Por quê? Porque uma partícula tem muita dificuldade, sim, locomover em relação à outra. Entendeu? A água ela vai ser o líquido menos fluido que existe. Basicamente, é isso que a gente encontra na natureza. Então, menos viscoso, desculpa, né? O mais fluido. Então, a perda de carga distribuída é aquela que a gente observa ao longo da tubulação. Aí, eu falo assim, considerando que a instalação citada, né, essa que a gente está trabalhando, ela tem 4 joelhos, um T de passagem direta e um registro de gaveta, qual a perda de carga localizada da instalação? Então, geralmente a gente obtém essas informações em planta, em alguma informação gráfica. Uma planta, um corte, uma vista. Então, por exemplo, eu peguei uma planta e vi que tinha 4 joelhos, um T de passagem direta e um registro de gaveta. Aí eu pergunto, qual a perda de carga localizada da instalação? Então, eu ensinei no momento assíncrono para vocês que a gente utiliza nesses casos um método chamado método dos comprimentos equivalentes. Calcular a perda de carga localizada sem ser pelo método dos comprimentos equivalentes é possível, mas é mais complicado, porque cada peça dessa vai ter lá um coeficiente relacionado à sua forma geométrica. Então, para simplificar, alguém, não sei quem, desenvolveu esse método, onde a gente tem uma equivalência entre as peças e uma tubulação com aquele mesmo diâmetro. É muito simples, por exemplo, 4 joelhos a minha instalação, né? Como a gente está trabalhando com a tubulação de DN20, então é joelho de DN20 aqui, certo? Então o joelho, como eu não falei se é de 90 ou de 45, a gente sempre supõe que é de 90, diâmetro nominal 20. Então cada joelho de 20 milímetros, de 90 graus, ele corresponde matematicamente a um tubo de 1,2 metros de comprimento. Então, observe que essa tabela não é tabela de perda de carga, é só uma tabela de comprimentos equivalentes de tubos de mesmo diâmetro. Entendeu? Então, por exemplo, como são 4 joelhos na instalação, então você 4 vezes 1,2. Quando eu faço essa operação aqui, dá 4,8 metros. Então, esses 4 joelhos que eu vou ter na minha instalação correspondem, em termos de perda de carga, a uma tubulação de 4,8 metros. Isso vai simplificar bastante os meus cálculos, porque é como se eu estivesse transformando perda de carga localizada em perda de carga distribuída. Estou transformando tudo em tubos, matematicamente falando, certo? Fisicamente, meu joelho vai estar lá, mas na hora de calcular, eu vou considerar como se fosse um tubo. Tá ok? Então seria 4,8 metros de diâmetro nominal 20. Um T de passagem direta. Então observe que na tabela a gente tem 3 T's. T de passagem direta, T de saída de lado e T bilateral. Então a gente vai considerar o T de passagem direta como se a gente estivesse analisando a tubulação, um ponto onde a água está passando diretamente, ela não está fazendo nenhuma curva aqui. Então, o T de passagem direta de N20 tem 0,8 metros de equivalência a um tubo do mesmo diâmetro. Então, 0,8 metros. E um registro de gaveta. Então, quando a gente vem aqui, ó, a gente tem registro globo, registro de gaveta aberto e registro de ângulo aberto. O registro de gaveta aberto, de DN20, vai ter aqui um comprimento equivalente de 0,2 metros. Tá ok? Então, todas essas conexões aqui correspondem a 5,8 metros. É a soma desses comprimentos equivalentes. E, somatório, esse símbolo aqui, 5,8 metros de tubulação. Tá ok? Então, matematicamente, essas conexões vão ter perda de carga igual a uma tubulação de 5,8 metros do mesmo diâmetro, que no caso aqui é 20, a nossa instalação. Pois não. É porque tem uma tabela aí que 0,8. Não dá para mim ver aqui na minha tabela o número, sabe? Ficou borrado e não dá para ver. Essa daqui, você está falando?
Não dá para ver o número. Certo. Isso no momento assíncrono ou essa que eu estou mostrando aqui para vocês? Tem essa que você está mostrando. Não dá nem para ter, Uhum. eu não estou vendo os números. Tem os números que não dá para ver. Certo. No caso, Tente dar um zoom, Patrícia. você consegue dar o zoom com o próprio dedo aí. Você está usando o celular? Você faz o movimento de pinça, que você consegue dar um zoom. De toda forma, essa tabela está disponível. Esse slide já está disponível lá no Teams. E você pode também achar ela muito facilmente. Você vai no Google e bota método dos comprimentos equivalentes. Essa tabela aqui vai aparecer aos montes para vocês, tá bom? Então, a perda de carga localizada, reforçando que perda de carga a gente chama de delta H. Eu expliquei, se não me engano, para vocês por que essa nomenclatura, né? Esse delta, esse triângulo aqui é chamado de delta, é o símbolo matemático para gradiente ou variação. E esse H vem do inglês height, que significa altura, já que a gente está associando a pressão com a altura de carga de água, tá bom? Então, ΔH é variação de pressão, ou a gente vai chamar de perda de carga. Loc vem de localizada, vai ser igual a perda de carga unitária, vezes o comprimento equivalente. Entenderam, gente, isso daqui? Esse comprimento equivalente é um comprimento virtual, não é real. Certo? Isso aqui é uma coisa que a gente está fazendo uma equivalência, como se as conexões fossem tubos, para a gente conseguir utilizar simplesmente aqui pela aplicação dessa perda de carga unitária. Então, simplificou bastante o cálculo agora. A perda de carga unitária eu já tenho, que é 0,416. E o comprimento equivalente foi 5,8. Então, a perda de carga localizada, devido a essas peças aqui, é de 2,41 MCA. Simples assim. Certo? Então, quem trabalha com instalações prediais, quem for trabalhar em escritório, ou em órgãos públicos, ou estágio, enfim, é uma tabela que vocês vão carregar debaixo do braço. Pode imprimir, plastificar e botar na parede, porque ela é muito útil. Você encontra em qualquer livro, na internet você encontra também muito facilmente. E ela tem duas versões. Tem uma versão para tubulações metálicas, de ferro fundido, ferro galvanizado, e tem uma versão para tubulações de PVC. Só ter cuidado para utilizar a versão correta. Tá bom? Essa aqui é para PVC, no caso, para tubos de plástico, né? A norma chama de tubos de plástico ou cobre. Professor, ela vem com alguma identificação? Vem. Porque aqui não coloquei, mas tem uma legenda. Sempre tem alguma informação aqui para diferenciar. Essa tabela não tem norma, certo? Mas vocês encontram em livros, qualquer livro de instalações e também na internet. Tá bom? Observe que já apareceu aqui, ó. Você vem aqui em imagens e você vai encontrar ela bastante aqui. Porque eu coloquei o método, né? Mas se eu colocar aqui, ó, tabela, aí fica melhor. Tabela dos comprimentos equivalentes, ó. Então você vai ter aqui, você vai escolher o estilo que você quer, né? Do layout, porque são tantas. Aí só precisa ter cuidado para via de PVC. Ó. Essa daqui, comprimentos equivalentes, perdas localizadas em metros, canalização retilínea. Deixa eu só ver. Quando vocês verem assim, cotovelo, você já suspeita que é metálico. PVC geralmente a gente chama de joelho. Tá bom? Mas quando vocês abrem aqui, vocês veem. Que interessante, ó, ele tem uns exemplos práticos aqui. Enfim, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para nossa aulinha. E, finalmente, aqui eu pergunto, qual a perda de carga total para a instalação apresentada? Tem duas maneiras de calcular a perda de carga total. A perda de carga total é a soma da distribuída com a localizada, ou a perda de carga unitária vezes o comprimento total. O comprimento total, como eu falei lá no momento assíncrono,
é o comprimento equivalente mais o comprimento real. Tá bom? Vamos fazer pelos 2 metros e verificar. A perda de carga distribuída que a gente calculou foi 1,25. Então, coloquei aqui. E a perda de carga localizada que a gente calculou foi de 2,41. Coloquei aqui, deu 3,66 metros de coluna d'água. E vamos fazer também pela perda de carga unitária. A perda de carga unitária foi 0,416 vezes o comprimento total. O comprimento total é o real, que é 3 metros, que é a de tubulação efetiva, mais o comprimento equivalente que a gente calculou aqui, que foi de 5,8 metros. Quando a gente faz essa multiplicação, vou colocar aqui entre parênteses, certo? Para não ter erro, 3,66. O resultado é para dar exatamente o mesmo. Tá bom? Senão tem alguma coisa errada aí no meio do caminho. Então é isso, gente. A perda de carga total nessa tubulação é uma tubulação que tem 3 metros, que tem essas conexões aqui. Ela está conduzindo 1 litro por segundo e tem um diâmetro nominal de 20. Então, do início dessa tubulação até o final, que são 3 metros, e depois de ter passado por as conexões, a gente vai ter uma perda de carga de 3,66 MCA. Certo? É uma perda de carga que a gente teve nesse trecho. Aí eu fiz aqui uma consideração que eu acho que vai ajudar a gente a entender por que é importante a gente saber calcular a perda de carga. Eu falei assim, considere que a instalação anterior, ela alimenta exclusivamente um chuveiro. Por quê? Porque a gente precisa calcular para cada vazão. Para cada trecho onde muda a vazão, a gente precisa recalcular as perdas de carga, porque depende da vazão e também depende do diâmetro. Então, mas para a gente fazer um exercício, a gente tem que supor que a tubulação ela não está variando a vazão e também não está variando o diâmetro. Ela está alimentando, ela sai de um reservatório e ela alimenta exclusivamente um chuveiro, certo? Não alimenta nenhum ponto. Do jeito que está aqui nessa figura. Tem um reservatório, tem umas conexões aqui e tem esse comprimento aqui de 3 metros, tá bom? Não está igual aqui, por exemplo, aqui tem 4 joelhos, um registro, mas não tem nenhum T, né? E aqui no nosso exemplo tinha um T. E aqui é registro de pressão e não registro de gaveta. Mas eu coloquei a figura só para ilustrar aqui, tá bom? Aí eu falei que a gente tinha um desnível de 4 metros para a situação mais crítica no reservatório, ele seco. A nova norma, que é a versão 2020, é a norma atualizada, né? Melhor falar assim. Ela manda a gente verificar a pressão agora, considerando o reservatório seco, que é a condição mais crítica. Entendeu? Não é bem seco, né? Ela tem que ter água, mas lâmina mínima, quase zero, que a gente considera como se estivesse seco. Então eu pergunto aqui, qual é o valor da pressão estática, que é o PE, e da pressão dinâmica, que é o PD? E eu também pergunto, o valor da pressão dinâmica atende ao que prescreve a NBR 56266/2020? Então, como eu expliquei lá no momento assíncrono, a pressão estática é simplesmente o desnível entre a lâmina d'água no reservatório e o ponto de análise aqui, que é o chuveiro. Certo? Aqui na questão, a única diferença é que eu falei que a lâmina d'água a gente estaria considerando no ponto mais crítico, que é aqui quase do reservatório seco. Certo? Então, esse desnível aqui está de 4 metros. Tá bom? Então, o valor da pressão estática é o próprio desnível. É sempre o maior valor. De pressão é sempre a pressão estática. É a maior de todas, porque ela não leva em consideração as perdas de carga. Só que a norma, ela fala que a pressão dinâmica no ponto de utilização, ela tem que ser maior que 10 kPa, ou seja, 1 MCA. Eu não coloquei aqui, deixa eu só abrir aqui. Mostrar para vocês, porque eu acho importante. Mostrar diretamente da norma, né? O print da norma. Em qualquer caso, a pressão dinâmica, ou seja, em escoamento da água, no ponto de utilização não pode ser inferior a 10 kPa, 1 MCA. Tá ok? Então, essa é a pressão dinâmica mínima em qualquer ponto de utilização da residência. Tranquilo? A pressão máxima
é 40. Só que ela agora, a pressão máxima é estática. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender essa sutileza. Na hora de verificar a pressão mínima, é dinâmica, que é considerando as perdas de carga. Mas na hora de verificar a pressão máxima, ela tem que ser estática, porque a estática é maior. Então a estática, que é a maior de todas, não pode ser maior do que 40. E a pressão aqui mínima, que é a dinâmica, que é a menor de todas, porque leva em consideração as perdas de carga, ela tem que ser maior do que 1, mesmo levando em conta as perdas de carga. Certo? Eu não sei se está claro para vocês essa diferença de estático para dinâmico. De maneira geral, estática é quando não há escoamento, dinâmico é quando há escoamento, ou seja, a perda de carga. Só há perda de carga quando há escoamento. Quando a água está paradinha aqui dentro do tubo, não tem perda de carga. Não está havendo movimento. Então, a pressão estática é o próprio desnível. A perda de carga que a gente calculou é 3,66. Como a gente viu, a pressão dinâmica é a estática menos as perdas de carga. Então, quando a gente faz a subtração aqui, a dinâmica deu 0,34. Como a gente acabou de ver lá naquela tabela da norma, naquela print da norma, a pressão dinâmica mínima é 1 MCA. Então, não atendeu. Esse chuveiro ele vai estar mais assim do que assim, ó. Uma pressão muito baixa. Não vai estar mais do que isso daqui, talvez esteja assim, ó. Mas não vai estar de acordo com a pressão mínima de norma, que é acima de 1 kPa. O ideal é que a gente tenha 5, 10 MCAs. Mas em residências é muito difícil a gente chegar a essa pressão. Porque em residência, o reservatório está bem próximo do chuveiro. Diferentemente de um edifício, onde a gente tem a gravidade a nosso favor. Aí eu pergunto para vocês, caso não atenda, que foi o caso, de que forma a pressão dinâmica pode ser maior no chuveiro? É uma pergunta interessante. Beleza, eu vi que não atendeu. O que é que eu posso fazer para que a pressão dinâmica seja no mínimo 1? Coloquei aqui 4 soluções. A primeira solução seria aumentar a altura do reservatório. É você elevar o reservatório. Nem sempre é viável, mas é uma possibilidade. Por quê? Porque quando você aumenta a altura aqui do reservatório, você vai estar aumentando a pressão estática. Então, consequentemente, você vai estar aumentando a pressão dinâmica também. Outra solução é você substituir todos os joelhos por curvas. Se vocês olharem aqui nessa tabela, joelho de 90 graus, curva de 90 graus. Ambos fazem uma transição de 90 graus. Então, ambos têm a mesma função. Todavia, quando a gente pega a curva, ela tem um raio maior, ela é mais suave. Então, aqui, ó, a tubulação de 20, o comprimento equivalente aqui é de 1,2 e aqui é de 0,5. É mais da metade. Então, é muito mais suave, consequentemente, as perdas de carga são muito menores. Então, é uma possibilidade real, é a gente substituir todos os joelhos da instalação por curvas. Outra solução, bastante viável, às vezes não, é aumentar o diâmetro da tubulação e não diminuir. É aumentar o diâmetro. Por quê? Vou tentar explicar aqui para vocês pela equaçãozinha. Observem que o diâmetro está elevado a menos 4,75. Ou seja, é inversamente proporcional. Então, quanto maior o diâmetro, menor vai ser a perda de carga unitária. Porque está elevado a uma potência negativa aqui, ó. Então, isso está provado matematicamente. Tá ok? E outra possibilidade também, quando a gente não consegue fazer nenhuma dessas três, para aumentar a pressão, é usar um pressurizador. Bom, o pressurizador é um equipamento que tem a função de dar pressão à jusante desse equipamento. Ou seja, a água entra aqui por um terminal. Aqui a gente tem um pressurizador da Lorenzetti, a linha PL20, que ela dá até 20 MCA de pressão, de 1 polegada. Então essa entrada aqui é de 1 polegada. Por que polegada? Porque é roscável. Tá vendo que é roscável aqui? Por isso que a gente utiliza polegadas. Então entra com 32, que é 1 polegada. Aqui a gente tem um fluxostato. O que é um fluxostato? É um mecanismo que identifica a passagem de vazão. Então, quando ele identifica, tem um fio aqui que vai mandar o comando para ativar esse pressurizador. É totalmente automático.
Então, esse aqui é um fluxostato. Existe também pressurizador com pressostato. Os que têm fluxostato, como é esse caso aqui, eles têm que ficar obrigatoriamente abaixo do nível d'água do reservatório. Tem que ter alguma pressão, porque ele precisa de uma pressão mínima para poder funcionar. Os pressurizadores com pressostato, eles podem estar acima ou no mesmo nível do reservatório aqui, da lâmina d'água. Eles não precisam de pressão, certo? Os geralmente que são vendidos no mercado são com fluxostato. Ele identifica, por exemplo, uma pessoa abre uma torneira, ele vai identificar a passagem de um fluxo de água e ele vai acionar o pressurizador. Esse pressurizador aqui ele tem 3 posições. 1, 2, 3. Vou mostrar para vocês um gráficozinho. Aqui a forma como ele é instalado na saída do reservatório, eu coloco aqui o equipamento e dele eu posso alimentar todos os pontos da casa. Eu só preciso ter cuidado com a vazão máxima do equipamento aqui, ó. Isso aqui é chamado de curva de desempenho, que mostra a pressão que ele dá em função da vazão. Observe que quanto maior for a vazão que vai estar passando por esse equipamento, menor vai sendo a pressão. À medida que a vazão vai aumentando, que é esse eixo aqui da abscissa, menor vai sendo a pressão. Então, por exemplo, se ele estiver na posição 1, que é esse cinza mais claro aqui, ele tem 3 posições aqui, ó, 1, 2 e 3. Se ele estiver na posição 1, com uma pressão de 5 litros por minuto, observe que não é por segundo, é por minuto. Ele vai ter aqui uma pressão de mais ou menos 11 a 12 MCA, ele vai gerar essa pressão. Todavia, se mais chuveiros forem abertos, se torneiras forem abertas ao mesmo tempo, e a pressão chegar, por exemplo, a vazão chegar a 20 litros por minuto, observe que a pressão que ele gera é bem menor, já é abaixo de 5 MCA. Então, a pressão que ele vai fornecer é função da vazão. Então, é por isso que a gente chama de curva característica pressão versus vazão. Isso aqui vai ser muito importante lá na parte de bombeamento. Certo? Então, isso aqui seria uma introdução. Tranquilo, gente? Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma, professor. Nos projetos de vocês, obrigado. No projeto de vocês, considerem sempre, principalmente em casas de alto padrão, o uso de pressurizador. Certo? A não ser que você consiga negociar com a arquitetura para que o reservatório fique bem elevado. Você tem uma pressão, eu sugiro de no mínimo 1,5 m, o ideal 2 metros de coluna d'água para o chuveiro mais desfavorável, aquele que está mais perto do reservatório.